Eu de novo. Amém? Glória a Jesus. Quem ama Jesus, dá glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como é bom sentar onde a gente quer, né? Principalmente na casa do Pai, você tem a liberdade. Sentar longe, sentar perto. Sentar no colo do Pai. Mas nesta manhã, eu quero incomodar vocês. Vocês que estão lá mais atrás, nas últimas cadeiras, vem para cá para as cadeiras mais da frente. Ovelhas tem que estar unidas. As ovelhas tem que estar mais próximas, mais juntas. Se ficar desgarrada a ovelha, o lobo vem, crau e pega. Então nós temos que estar unidos em todas as áreas das nossas vidas, amém? Se ajuntar mais um pouco, está calor, mas tem os ventiladores aí, Deus vai dar graça e nós vamos aprender com a palavra de Deus nessa manhã, amém? Você que trouxe a palavra de Deus, você vai abrir comigo no livro de Joel, um livro que só tem três capítulos, se não me engano, é bem pequenininho ele, fica já bem no meio da Bíblia, quase no meio da Bíblia. Depois de Osés você vai achar Joel, depois de Daniel. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Joel capítulo 2. Culto do Bom Dia Espírito Santo é um culto maravilhoso, a qual nós não podemos ficar de fora. Às vezes há motivo que não dá para vir, mas é um culto que a gente não podemos perder. Bom Dia Espírito Santo, nós aprendemos a cada dia mais. Joel, está difícil de encontrar. Ele fica antes de Amós, fica depois de Oséias, fica bem no meio, entre Oséias e Amós. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, do versículo 12. Amém? Todos encontrados? Diz amém. Quem não encontrou, diz vou encontrar. Então todos encontraram a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Verso 13: e rasgai vossos coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Amém? Só até aí. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que nessa manhã, Deus, o Senhor venha falar conosco através desse versículo, da tua palavra. Que o Senhor bradou meu coração, quantos dias, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, eu te louvo, te agradeço, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos minha vida, Senhor. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Falar comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Falar comigo agora. Falar comigo agora. Falar comigo agora, Senhor. Fala comigo agora.
Aleluia, Jesus. É verdade, meu Deus. Fala conosco, Pai. Através da tua palavra, Deus. Porque esse livro aberto, meu Deus, é a boca do Senhor falando conosco. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Espírito Santo tome a direção. Meu Deus, em nome de Jesus, seja conosco, Pai. Fala ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora eu gostaria que você desse um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia! Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és santo, santo é o nome do Senhor. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Deus tem falado ao meu coração através desta palavra. E eu creio que assim como Deus tem falado comigo, Deus vai falar, está falando com a igreja nesta manhã. Amém? Aleluia, Jesus. Sabemos, amados, que a vinda de Jesus está próxima. Sabemos que a vinda do Senhor está mais perto do que nós pensamos ou imaginamos. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias, cultuando o Senhor, buscando o Senhor, a cada dia procurando aprender com a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que liberta, amém? E quando nós vimos nesta palavra o profeta Joel, é muito forte. O que o profeta quer falar conosco através da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Ele quer dar uma desperta para a igreja. Uma desperta para nós. Despertar. A cada dia buscar o Senhor. Se converter. Aí você pode dizer: eu já sou crente, já sou convertido. Amém. Mas nós aprendemos a cada dia, nós se convertemos ao Senhor. A cada dia é um processo de libertação nas nossas vidas. Somos ser humano, somos carnal, somos sujeitos a cair na fraqueza da carne. E precisamos ir buscar a libertação dentro da palavra de Deus. E quando o profeta Joel escreveu, porque ele sabia que dias difíceis vinham. E precisamos buscar o Senhor. E precisamos se converter ao Senhor. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que nós podemos aprender com esta palavra. Porque a igreja do Senhor precisa ser avivada todos os dias, amém? E não há avivamento, aleluia, Jesus, se não tiver transformação, se não haver arrependimento, não há avivamento se não houver igreja convertida. Avivamento vem através da nossa conversão no Senhor, a cada dia se converter a Deus de todo o nosso coração. E quando nós vimos aqui o profeta escrevendo: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso, com jejum e com choro e com planto. Amém? Para nós se converter a cada dia a Deus, precisa que isso tudo aconteça nas nossas vidas. Com jejum, com choro, com planto, diante de Deus, se humilhando, pedindo força a Ele para se converter. Que quando nós olhamos nas igrejas, quantas e quantas pessoas já entraram, já aceitaram Jesus e disse que era convertido e hoje se encontra lá fora no nojo. Porque não buscou verdadeiramente, como está ensinando a palavra do Senhor, buscar de todo o vosso coração, com jejum. Quando nós jejuamos, quando nós pagamos um preço de jejum, nós aquebrantamos a nossa carne, ela morre, os nossos desejos carnal. E nós encontramos força espiritual na nossa vida para nós superar. Nós vimos quando Jesus já era o Filho de Deus, liberto, não precisava disso, mas ele jejuou 40 dias, 40 noites, ele foi tentado, mas não foi vencido pela tentação. E para nós estar verdadeiramente convertido na presença de Deus, precisamos de buscar dessa forma, com jejum, com choro e com planto. Quer dizer, nós somos cristãos sim, somos filhos de Deus sim, aceitamos Jesus como o único salvador das nossas vidas sim, mas a cada dia nós precisamos buscar e buscar e buscar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas.
nos jejuando, nos consagrando a Deus, as nossas vidas. É fácil? Não é. A carne está pedindo, eu quero. Você olha assim, se enche a água da boca. Mas nós temos que suportar, porque nós precisamos de se converter a cada dia. E é com jejum, é com choro, é com planta, é com oração, é com busca pelas madrugadas, é a cada dia buscando o Senhor. Como eu falei, quantas igrejas, muitas pessoas já aceitaram e já desistiram da fé, porque não perseveraram, não estão perseverando até hoje, porque não buscaram verdadeiramente se converter de todo o coração. Vinha só pela influência, vinha só por vir, ou muitas das vezes por interesse próprio, e às vezes não consegue perseverar até o fim, porque não buscou de todo o coração. Mas quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós conseguimos força para nós permanecer firme, buscando e ajudando outras pessoas. Amém? Aleluia, Jesus. E quando o profeta ele fala, porque ele sabia, aleluia, Jesus, que nós precisava cada dia, que todo ser humano que aceita Jesus como o único salvador da sua vida precisa de se converter verdadeiramente. Porque muitas das vezes você chega para a pessoa que se mostra um crentão através até de uma veste bonita, isso aí não voga nada de santidade na presença de Deus, e diz que é crente, que é convertido, mas no fundo não tem um testemunho de cristão. Às vezes ainda existem pessoas que se diz que é convertido, mas não é convertido, muitas das vezes é convencido. Está na igreja há tantos tempos, sendo ministrado por um líder ali, um pastor, a qual Deus escolheu para colocar nesse altar, para ensinar a igreja, para liderar. Está ali, que gosta do pastor, porque ama aquele pastor, porque é bonzinho. O dia que o líder ministerial, o apóstolo Daniel, muda o líder daqui da igreja, o pastor, o bispo, aquele que se dizia convertido, que amava o pastor, estava na igreja, na casa do pastor, sai fora, porque mudou o pastor, ele não vem mais para a igreja. Então esse não é convertido, é convencido pelas aparências, pelas coisas, é convencido. E nós não temos que ser convencidos, nós temos que ser convertidos verdadeiramente. Pode trocar de pastor, não importa quem esteja pregando aqui, nós vamos receber, porque a palavra é do Senhor. Nós estamos buscando através dessa palavra se converter a cada dia mais. Amém? E quem estiver pregando aqui nesse altar, porque Deus escolheu, não é qualquer pessoa que o nosso líder vai colocar para ministrar a palavra de qualquer jeito. Não, precisa estar convertido verdadeiramente dentro da palavra, buscando a Deus de todo o coração, porque nós temos que dar um bom exemplo lá fora, porque ser crente, ser cristão aqui dentro da igreja, as quatro paredes, é muito fácil. Agora vamos ver lá fora se nós mostramos verdadeiramente se nós estamos convertidos. Quando alguém chega para nós e convida para algo que não agrada a Deus, se nós vamos aceitar. Quando nós somos verdadeiramente convertidos em Deus, na palavra do Senhor, que recebemos convite contra a vontade do Senhor, nós não aceitamos esse convite. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo que fala mais forte: eu quero é Deus, eu não vou por lá, porque lá não é meu lugar. Amém? Deus quer a cada dia uma igreja convertida ao Senhor. Aleluia! Porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, Ele quer levar um povo, e Ele vai levar um povo transformado, um povo edificado na rocha, um povo liberto, verdadeiramente convertido ao Senhor. Amém? Quando Jesus voltar, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ontem eu estava fazendo o trabalho da arca, com a pastora Dionésia, e abordamos esse assunto sobre o casal, o dono da casa. Eles procurando saber se quando a gente morre, a gente vai direto para o céu.
De acordo está escrito na palavra do Senhor, vai para o seio de Abraão para um lugar de descanso até o dia do julgamento, para que o dia que Jesus voltar para buscar o povo, vai ressuscitar todos os vivos e os mortos, vai ter que, na presença do Senhor ali, diante do tribunal, e vai ser julgado. Eu falei para ela dessa forma. E é isso que vai acontecer. Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que vai ser, Joel até falou que vai ser um terrível dia, um dia de lamento, mas um dia de muita alegria para aqueles que estão verdadeiramente na presença do Senhor, se convertendo todos os dias na palavra de Deus. Vai ser um dia de alegria, ao qual nós podemos chegar diante daquele tribunal do juiz final ali e escutar aquela voz dizer: passa, bendito do meu Pai, para aquele lugar que está preparado ali por Jesus, para você ficar a sua eternidade. Enquanto pode ouvir aquela outra voz dizendo: afastai de mim que nem te conheço. Amado, vale a pena nós buscar a Deus verdadeiramente. Não estar na igreja somente para estar ocupando uma cadeira, não somente para dizer que é um cristão, mas verdadeiramente não tem buscado se converter ao Senhor, se preparado a cada dia para ter um encontro com Jesus. Já imaginou nós passar 30, 29 anos, como está a minha vida, com 29 anos na presença do Senhor, e não fazer de acordo com escrita a palavra do Senhor, não fazer de acordo com a vontade do Pai, passar 30 anos na igreja, Jesus volta e a pessoa não tem a salvação, misericórdia. Por isso que o profeta Joel está dizendo: convertei de todo o vosso coração. E no versículo 13, que é mais forte, o que o profeta está dizendo: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardo em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. E quando ele está dizendo rasgar os vossos corações e não as vossas vestes, o que o profeta quer dizer dentro dessa palavra do Senhor, rasgar os nossos corações, é nós chegar diante do Senhor, porque nós não vamos rasgar o coração fisicamente, mas rasgar espiritualmente diante de Deus, arrependido daquilo que nós fazemos, que não agrada o Senhor, chorando, com planto, com jejum, se humilhando na presença de Deus. Rasgar o coração a cada dia arrepender dos seus pecados, nossos pecados, diante do Senhor, e buscar um conserto diante de Deus, amém? Rasgar o coração é se humilhar, é falar toda a verdade para Deus. Quem somos nós para dizer que nós não pecamos? A Bíblia diz que nós pecamos até por pensamento, e se nós dizer que não tem pecado, somos mentirosos. E quantas das vezes nós olhamos para dentro de nós, se nós vimos pecado, falha, e nós se prostramos diante do Senhor, e eu faço isso diante de Deus, eu choro amargamente: me perdoa, Deus, eu não quero isso, eu quero o Senhor, eu quero viver uma vida convertida de verdade. Às vezes nós pecamos até por uma palavra que machuca o próximo, e às vezes não temos a coragem de chegar lá e dizer: me perdoa, porque somos ser humano, a nossa carne, ela quer reinar, ela quer passar na frente do Espírito. E nós temos que se converter, a cada dia rasgar o nosso coração diante do Senhor. Rasgar o coração, o que significa rasgar o coração, pastora? Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. É isso que eu falei. Rasgar o coração significa um profundo arrependimento diante de Deus. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, no lado da cruz, um do lado do outro, os dois ladrões. Um se exibiu e não teve a chance que aquele outro teve, porque ele rasgou o seu coração ali diante de Jesus e reconheceu que era um pecador, que precisava de Jesus, que precisava de algo na vida dele. Ele se humilhou diante de Jesus. Ele pediu Jesus para lembrar dele quando chegasse lá no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo. Jesus perdoou ele, porque
ele rasgou o coração diante do Senhor, ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu e ele foi salvo. Não há nada melhor do que um arrependimento no nosso coração de algo que desagrada a Deus. Se nós arrepender de todo o nosso coração, chegamos para Deus, é como diz aqui na palavra, Ele é tardo. Aleluia, no versículo 13, o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardo em irar-se. Deus é paciente, Ele é amor, Ele suporta, Ele dá chance até a última hora, como fez na vida daquele jovem ladrão. Deus é compassivo, Ele arrepende do mal, mesmo que aquele jovem ia ser condenado, porque era o ladrão, morreu sem Jesus, ia ser morto sem Jesus, mas na última hora, ele se arrependeu, Deus perdoou, Jesus liberou o perdão. Então Deus é amor, Deus é misericordioso para com as nossas vidas. Agora precisa que cada um de nós venha reconhecer esse grande amor. E quando nós pecamos diante do Senhor, pedimos perdão. E muitas pessoas não entendem isso. Quando desobedece que peca, fica com vergonha de vir para a igreja. Eu não vou não porque eu fiz isso. Pessoa viu aprontando lá fora. Eu não vou não porque fulano vai dizer que eu estava no errado. Não se importa para quem olha para Jesus, se arrepende e não faz mais aquilo que você fez. Que Jesus te perdoa, aleluia. E aí vem a libertação, vem a conversão verdadeira. Amém. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, és maravilhoso. Santo, santo é o Senhor. Quando Deus, Ele nos instrui a rasgar os nossos corações e não as nossas vestes, é para que nós venha voltar para Ele, venha se converter a Ele. Deus dando chance, rasgar os vossos corações e não as nossas vestes. Se você ler lá no capítulo 1 de Joel, você lê em casa, você vê o que aconteceu. Foi terrível. Uma seca, uma fome, acabou tudo, morreu os gados, acabou tudo, por causa da desobediência do povo. E nós estamos vivendo num mundo que não está longe do fim por isso. Porque que nós estamos vendo acontecer neste mundo, a desobediência do ser humano contra o nosso Deus é terrível. Tem coisa que a gente vê acontecer que parece que não é nem um coração que está dentro daquela pessoa. De tantas coisas terríveis que o homem tem feito diante de Deus e diante deste mundo. Então por isso que não está mais longe a vinda de Jesus buscar o povo. Porque Deus não aguenta mais nas narinas dele tanto cheiro do pecado feder nas narinas de Deus. E é por isso que Deus está se levantando. Se você for ler lá nesse capítulo 2, você pode ler o profeta falando, mandando que os ministros choram, que os líderes vão chorar, que vão buscar, que vão clamar. Por isso que Deus está enviando a irmã lá da casa, nós estamos fazendo a arca. Ela falou assim, o esposo dela disse assim, olha, pastora, Jesus está para voltar. Eu disse, é verdade. Ele disse, a senhora está falando que vai vindo pessoas dos Estados Unidos pregar em Santa Rita. Eu disse, sim. Ele disse, é fim do mundo. Eu disse, é verdade. Deus está levantando o povo dele para espalhar o evangelho a toda criatura, porque Jesus só vai voltar quando for prego todo o mundo as boas novas, o evangelho do Senhor. Então está próximo a vinda de Jesus. Não é em vão que Deus tem levantado pessoas de longe para estar junto conosco aqui, para espalhar o evangelho junto conosco, para nós aprender junto, para nós fazer a obra junto, e Deus operar milagres junto, para o mundo inteiro ver que ainda existe um Deus que tem poder para curar, libertar e salvar. Que as pessoas não estão mais acreditando que existe esse Deus vivo. Jesus foi morto, sim, ressuscitou ao terceiro dia, passou em sexta-feira da paixão, domingo da ressurreição. Jesus não está mais morto, Ele vive e reina para sempre, para que eu e você venham acreditar cada dia que Ele é um Deus vivo e permanecer na presença dEle, se convertendo, para que através das nossas vidas, muitas vidas venham se converter ao Senhor, amém? Mas para isso acontecer, precisamos que nós venhamos dar um exemplo de cristão. Precisamos que nós mostrar
para o mundo que nós somos diferentes, que nós somos convertidos ao Senhor. Quando alguém na rua falar a palavra contra nossas vidas, que nos machuca, nós vamos dizer: Jesus te abençoa, Jesus te ama, eu também. Aleluia! Dá exemplo de um verdadeiro filho de Deus, é isso. Se converter de todo o coração, rasgar o coração diante de Deus, é isso. A cada dia mostrar que nós somos diferentes. Amém? Jesus, ele não mudou. Deus, ele não mudou. É o mesmo Deus que operou no passado e opera hoje. Por isso que esse povo vem, essa caravana. Ah, pastor, mas aqui também não tem homens e mulheres de Deus que podem fazer isso? Tem. Mas Deus, como diz na palavra dele, cada um Deus tem dom para dar. E aquele que busca o dom de cura, de milagre, Deus dá. Deus já deu para mim. Às vezes eu não tenho colocado em prática. Eu já contei esse testemunho aqui rapidinho. Estou quase terminando. Para saber que Deus, ele é o mesmo Deus, e ele não tem acepções de pessoas que para ele usar. Agora precisa que nós venhamos se converter de todo o coração e colocar fé verdadeiramente nele, ele opera. Eu estava no hospital com meu filho de 7 anos na época, 8 anos, o Claudemir. Ele levou uma queda, arrumou o joelho num prego de uma ripa e furou. E esse joelho inflamou e inchou muito e teve que ir para o hospital. Como um negócio de prego disse que é perigoso, o médico internou e eu fiquei com ele ali no hospital. E eu era nova convertida, não tinha muito tempo. E ali, o meu filho com o joelho inchado, dentro daquela sala tinha um monte de criança junto naquela sala. E meu filho com o joelho inchado ali, eu querendo falar, eu tinha uma ansiedade, um desejo de falar de Jesus. Eu não tinha vergonha, parece que a gente já passou um tempo, parece que vai ficando mais difícil falar de Jesus, mas nós temos que continuar com essa mesma fé, com esse mesmo espírito. E ali eu dentro daquele hospital, querendo falar de Jesus ali, caçando uma vaguinha para mim falar. Levei minha biblinha, deixei lá dentro do berço junto com meu filho, e ele com o joelho inchado, o médico disse assim: olha, vai ser preciso fazer uma cirurgia no joelho do seu filho. E eu, misericórdia. Peguei e falei para o pastor Raimundo, na época que estava aqui liderando a igreja. Eu disse: pastor, o meu filho está internado e o médico disse que vai ter que cortar o joelho e fazer uma cirurgia. E ele disse: vamos orar, que não vai precisar de fazer cirurgia, coisa nenhuma. E ali nós na fé orando. Eu entrava para o banheiro do quarto do hospital e orava ali em espírito e saía. E lá junto com as crianças, tinha uma criança de 2 anos, que ela tinha um problema de epilepsia. Você sabe como é que é, né? Que ela dá aquelas convulsões e solta muita baba da boca. E aconteceu com aquela criança ali. Passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e eu vendo o sofrimento daquela criança. Quando ela passava mal, corria, chamava as enfermeiras, vinha, aplicava a injeção, ela adormecia, que é para ela não sofrer aquela coisa. Aí passava e a criança comia. Era uma fome que aquela menina tinha que não era normal. Tudo que chegava ela comia. E era pedindo mais. E a barriguinha estava bem cheinha, bem empanturradinha, durinha a barriga da criança. E eu vendo aquela situação, meu coração estava partido ali, querendo ajudar. O que é que eu vou fazer? E ali a mãe da criança ao lado, e eu falei da passagem que Jesus repreendeu o espírito daquele jovem, o espírito de epilepsia, que o pai levou até Jesus. Falei para ela sobre aquela passagem e tal, que Jesus podia curar, mas não tive coragem de orar na criança. E ali passou os 4, 5 dias, e eu disse: mas como é que eu vou orar? Que eu estou aqui com meu filho doente, ela vai dizer assim: você ora, não sei o que está doente. Eu estava orando pelo meu filho, mas eu estava ligado na situação daquela criança, que eu sabia que não era normal, era espiritual. E ali, um dia, a mãe saiu, foi para casa, para se tomar banho à tardezinha, para voltar para passar a noite, deixou a avó com a criança. Me lembro como que fosse agora. E aquela avó ali, junto com aquela criança, a criança repetiu aquela doença. Quando não tinha ninguém na sala de enfermeiro. Quando aquela criança começou, a avózinha pegou ela, e ela vivia no olho, e toda miudinha, e vomitando aquela gosma ali. Eu não vi a hora que Deus me arrancou do lado do berço do meu filho. Eu saí e foi assim, ó, cheguei lá, coloquei a mão não pedi licença. Coloquei a mão na cabeça da criança, fiz aquela loucura da fé, repreendi aquele mal em nome de Jesus. Eu fiz oração forte, repreendi mesmo, querendo que Deus ia operar, porque Deus mandou. E ali, quando eu terminei, fez a oração, ela foi lá, botou a menina no berço e foi lá chamar a enfermeira.
Porque o costume era esse de chamar para fazer, para aplicar a injeção. Ali ela foi, chamou, o enfermeiro veio correndo, já trouxe a injeção. E eu estou ali, Espírito, em nome de Jesus, essa criança não vai dormir. Ela foi curada, ela foi curada. E ali, estava com a criancinha sentadinha ali, aplicou a injeção. Eu disse, mas ela não vai dormir. Ela foi curada, ela foi curada. Essa criança, ela ficou bêbada do remédio. Ela fechava o olho, ela ficava assim, ó. Mas ela não dormiu para a glória do Senhor. Deus tinha operado um milagre na vida daquela criança. Ela não dormiu. Aí passou a noite, chegou mais tarde, deu o remédio para ela. Necessário que eles dão lá, deu a comida, passou a noite, quando amanheceu o dia, ela não deu mais nenhuma convulsão à noite, e amanheceu o dia, o médico passou e disse, essa aqui está de alta, está boa, aplaude Jesus, aleluia, porque é Ele que opera milagre, é através das nossas vidas sim, através da nossa fé, Jesus, Ele opera milagre, e aquela criança, para a glória do Senhor, ela saiu, e ainda fiquei 8 dias com meu filho lá, mas não fez a cirurgia do pé, do joelho, e voltamos para casa bem, e o milagre Deus fez com que operasse na vida daquela criança. E depois, com o tempo, eu perguntei para uma tia dessa criança, que ela está morando em Formosa agora. Ela disse que já está moça e está bem, que nunca mais sentiu. Então, foi no momento que Deus mandou, eu fiz e Deus operou, amém? Então, vai vir esse povo, esses homens e mulheres de Deus de fora, dos Estados Unidos, sim, porque tem dons que Deus escolheu para trazer essa cidade, para mostrar para o mundo inteiro que Deus até hoje opera milagre, amém? Como Ele tem operado aqui. Deus opera aqui através da vida dos pastores, das nossas vidas aqui também, sabe por quê? Na arca ontem, bispo, na hora que a gente estava, antes de ler o versículo, a gente estava conversando com um casal que são abençoados, gosta de puxar dentro da palavra. Se for ficar com eles, passa a noite conversando dentro da palavra. E tem sede. E ali, ela disse, pastora, não teve um dia, sem ser essa última vez que o pastor Fernando pregou aqui lá na igreja, eu disse sim. A senhora lembra de uma mulherzinha bem branquinha que ficou ali, que tinha um homem com a muleta, e ele levou um casal, que o marido acabava com tudo de bebida, e ele estava naquele dia. Mora nos Caraíba. E ela disse, pastor, eu fui lá, e ela disse que a partir daquele dia, o genro dela, o esposo da mulher lá, nunca mais bebeu cachaça. E o esposo dela ficou curado, amém? Então Jesus opera, amada. A pessoa vem com fé, e Jesus vai lá e opera. Porque é através da fé que o milagre acontece. Então, mas precisa que nós a cada dia venhamos ser um verdadeiro filho de Deus, convertido, não convencido, mas convertido ao Senhor. Como Ele diz, rasgar os vossos corações, não as vossas vestes. Está passando por dificuldade, está passando por problema, está difícil em casa, está difícil. Rasgue o seu coração diante de Deus. Pergunta para Deus, Deus, o que preciso eu fazer, Deus? Preciso fazer, Deus, o que eu preciso deixar de fazer contra a tua vontade, para que isso venha acontecer na minha vida. Quantas vezes eu fiz isso, quando meu filho estava lá fora no mundão perdido, achava que estava perdido, mas estava ganhado por Jesus. Ali eu dizia, Deus, eu já fiz de tudo, campanha, já fiz tudo, Deus. O que eu preciso fazer? Oh Deus, então, o que eu tenho feito de errado, Senhor, me mostra aí, porque eu quero o meu filho salvo, Deus. E Deus diz, permanece na fé, porque ele vai ser restaurado. Porque a palavra de Deus diz, se tu crer, será salva tu e a tua casa. E eu acredito, eu agarrei essa palavra, e eu e a minha casa será salva, em nome de Jesus, amém? Então é isso, amado, a cada dia confiar, rasgar o coração diante de Deus, e buscar o que nós precisamos verdadeiramente, buscar converter o Senhor. Se nós não buscar se converter de todo o coração, acaba caindo na tentação. Mas se nós buscar Deus, Ele nos liberta, e nós temos força para ser abençoado, para nós ser transformado e transformar outras vidas, amém? E para a glória do Senhor, o que nós falamos aqui, não de nós, que nós somos somente um instrumento de Deus, somos o menor da casa. Um rapaz chegou para mim e disse assim, pastora, eu vejo a senhora mulher de fé,
Eu fui a primeira vez que eu cheguei lá na igreja. Quando eu cheguei lá, que a senhora estava pregando, eu disse, essa é mulher de fé. Por isso eu pedi a arca aqui na minha casa, porque eu creio que a senhora é mulher de fé. Eu disse, é verdade, eu sou mulher de fé. Mas vocês precisam que tenha fé para que Deus venha também fazer a transformação na sua casa, na sua vida. Amém? Não é só a fé do pastor, do bispo, não. Se a pessoa não tiver fé, só através da minha fé, pode acontecer um milagre, como aconteceu na vida daquela criança. A mãe nem sabia quem era Jesus. Mas através da minha fé, Deus operou. Ela foi curada. Amém? Nessa manhã, vamos se colocar de pé. Estamos chegando no final. Vamos estar agradecendo a Deus por essa manhã, por essa palavra. Vamos a cada dia aprender a abrir o coração, rasgar o nosso coração diante de Deus, amado. Não tem situação que Deus não possa resolver. Quando nós abrimos o nosso coração, Deus, Ele opera nas nossas vidas. Com seus olhos fechados. Aleluia, Jesus. O que o profeta está nos despertando nessa manhã é que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós precisamos a cada dia nos converter ao Senhor. A cada dia nós temos que ter uma vida reta diante de Deus. Uma vida de consagração a Deus, de leitura da palavra, de arrependimento. Nós precisamos rasgar o nosso coração. É isso. É ter novas atitudes. Aleluia, Jesus. Com seus olhos fechados. Abre o seu coração. Aleluia, Jesus. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves. É verdade, Jesus. O seu amor melhor do que o vinho. É verdade, Jesus. Os teus perfumes são suaves. O seu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração. Abre seu coração. Eu vou deixar Deixa meu o noivo entrar. Jesus, Ele está aqui. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Você com ele, ao seu amor vou me entregar. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Aleluia. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração todos os dias. O Senhor, Ele escolhe o melhor para nos dar. Para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves. O seu amor melhor do que o vinho.
seu coração. Aleluia, Jesus. Nessa manhã, Pai, aqui estamos agradecidos, Senhor, pelo despertamento através da Tua palavra, Deus. E eu quero abrir a cada dia o meu coração, Pai. Deixar o Senhor entrar através da Tua palavra. Nós queremos que o Senhor venha cear conosco, Deus, a cada dia. Papai, em nome de Jesus, nós queremos se converter a cada dia ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja, meu Deus, que tem abrido o coração, que tem crido na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, nos ajuda, nos ensina, meu Deus, a cada dia. Nos converter verdadeiramente ao Senhor. Sermos verdadeiros filhos de Deus, para que nós podemos esperar a vinda do noivo, buscar a noiva, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos a Tua igreja, Pai. Que a partir de hoje, meu Deus, em nome de Jesus, a Tua igreja venha cada dia mais buscar o Senhor. Que a cada dia nós podemos, meu Pai, a cada dia se converter ao Senhor. Porque sabemos que é um processo dia após dia, meu Pai. Enquanto nós vivemos nessa terra, Senhor, nós temos que buscar a conversão ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, já te agradecemos. Fica conosco, Espírito Santo, a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso para Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amados, ainda de pés, você que foi abençoado, diz amém. Glória a Deus, através dessa palavra do Senhor. À noite nós vamos estar aqui às 6h30, né? Tem o Guerreiro da Oração. E às 19h30 estamos aqui com um culto voltado para a família. Não fique, traz visitante. Vamos estar orando para Deus incomodar as pessoas que precisam de se converter ao Senhor, para estar junto conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos para casa agora. Levanta a sua mão direita. Fala assim comigo, meu Deus e meu Pai. Nesta manhã, eu te agradeço, porque eu creio que a partir de hoje, a minha vida nunca mais será a mesma, porque a Tua palavra falou comigo. E eu te agradeço por essa oportunidade. Me leva para casa, guardando e protegendo e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Vira para seu irmão, dá a paz do Senhor, com um sorriso no rosto, com alegria no coração. Aleluia. E até a noite.